Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Espero que tenham tido um excelente final de semana. Bora lá fazer o nosso estudo, né? Começar a semaninha bem aí, organizando o nosso gráfico, vendo como é que tá a movimentação do mercado. Antes não podia deixar de pedir para vocês aquele recadinho básico, não se esquecerem de deixar o like, se inscrever no canal, curtir aí os vídeos. Tem uma novidade legal para a galera que o link vai ficar na descrição aí embaixo. Terça-feira a gente vai fazer um aulão Tira Dúvidas ao vivo no YouTube. Então estão todos convidados a participar. Mande esse convite aí para quem vocês acharem que deve. Compartilhe nas suas redes sociais, nos grupos. Vamos trazer uma maior galera para fazer essa aula ao vivo. Tirar dúvidas aí de supply e demand. Entender as situações, como é para a gente estar cada vez mais, né? Se especializando nesse operacional. E é fundamental para a gente ter bons resultados no day trade. Beleza? Então, bora para o nosso gráfico aqui. Antes, eu queria deixar uma dica muito importante para vocês. A gente está começando a semana, só que eu sugiro vocês fazerem isso todos os dias, tá? Eu tenho aproveitado estudos, mas assim, ó, uma caminhada determinante na vida de um trader é você estar cada vez mais dominando o que acontece no gráfico. E para a gente dominar o que acontece no gráfico, a gente tem que estar olhando cada vez mais o gráfico para a gente estar entendendo o que está acontecendo. Então eu sempre sugiro para vocês que de agora em diante comecem a fazer um exercício. Toda vez que vocês forem fazer a marcação no gráfico, façam isso aqui, ó. Remover desenhos. Ponto. Limpamos o gráfico. Só que eu limpei uma coisa que não era para limpar, que era isso aqui. Isso aqui eu não queria limpar. Copiar. Tá, então agora a gente vem aqui, remover desenhos. Agora a gente cola de volta a nossa regra básica do teste que a gente vai deixar aqui. Até vou colocar aqui para ficar num arquivo só, né, cara? Para ficar melhor. Trade padrão. 350 pontos gain. 100 pontos de stop. Aqui vocês podem fazer duas coisas, tá? Eu vou deixar aqui pelo seguinte, depende da volatilidade do mercado. Tá? Então aqui assim, como que a gente trabalha? 100/125 pontos de stop. Então eu vou deixar assim porque assim fica melhor para vocês. Eu só vou deixar com espaço para ficar igual tá lá em cima. Deixar aqui. Sim. Trade padrão. Isso aqui. Aí fica num arquivo só. Tá, então voltando aqui ao nosso gráfico, o que eu queria falar para vocês. Por que é importante vocês estarem marcando? Porque às vezes a gente fica operando o gráfico assim, ó. Aí a gente fica meio que perdido. Ah, aqui ele rompeu o topo. Desculpa. Ele que rompeu o topo, tá chegando numa zona perigosa. Opa. Desculpa, pessoal. Não sei o que está acontecendo. Então, por isso que é importante todos os dias a gente fazer isso aqui, ó. Tira o zoom do gráfico. Aí a gente vai ver que o preço está fazendo o quê? Ele está aqui, ó. Desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. A gente pega aqui, a gente tem um topo, um fundo, aqui a gente tem uma retração de 50%. Esse preço pode subir até aqui, ó, que ainda é tendência de baixa. Aí a gente começa a identificar as principais regiões do gráfico, né? Então, o que eu falo para vocês? É importante a gente estar marcando as zonas, né? E a gente traz essa rabisqueira para cá. Então, o que a gente faz aqui hoje? Hoje, a gente, primeira coisa, vamos determinar os topos e fundos aqui, tá?
topo, topo, fundo, fundo, topo, fundo. Então a gente já sabe que o preço está indo numa tendência de baixa, né? Aí para a gente fazer o estudo macro, vamos botar aqui no 30 minutos para ficar um pouco melhor, tá? O que que a gente tem aqui? A gente tem aqui um movimento, olha aqui para vocês entenderem um pouquinho. Ele fez um rally, base rally, aí ele fez um topo, voltou, falhou o topo, rompeu o fundo. Nós tivemos o que aqui? Tivemos um choque, certo? Tivemos um choque, ele testou, voltou, testou essa zona rompida, aí depois desse choque nós tivemos um boss. Então vamos começar a marcar aqui, ó, tá? Para a gente ver lá de trás o que está acontecendo. Aqui nós tivemos um choque, tá? Então vamos marcar. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho mais longo, mas para vocês entenderem, tá, pessoal? Tivemos um choque no 30 minutos. Aqui nós tivemos um boss. Por que nós tivemos? O que diferencia um boss de um choque? Boss está. O choque determinou a quebra da tendência. Ele voltou a testar o topo, fez um novo rompimento. Ele buscou liquidez no topo, buscou liquidez no fundo, não teve força para romper e veio. Então aqui nós temos a inversão da tendência, tá vendo? Ó? Ele fez fundo, topo, fundo mais baixo, topo mais baixo. Isso aqui é um boss, porque é uma quebra de estrutura a favor da tendência atual. Então aqui a gente tem um boss. Quando a gente tem um boss aqui, o que ele se caracteriza? A tendência virou. Aí nós temos a nossa zona de order block, que é o quê? Aqui, ó, a zona que tentou fazer a reversão do movimento e não conseguiu, que é essa região aqui. Tá? Então nós temos um order block aqui. Eu vou colocar como order block do 15 minutos, mas esse cara aqui é do 30, porque a gente está fazendo uma leitura num time frame maior, tá, pessoal? Aí aqui a gente tem o que aqui de novo? A gente tem o que aqui de novo? Mais um boss. Por que a gente tem o boss? Qual que é a diferença do choque do boss? O boss é quando ele quebra o movimento em favor da tendência. Né? A tendência está de baixa. Ele rompeu o fundo, o último fundo, com o corpo de um candle. Então a gente tem um boss. A gente já sabe que o preço pode voltar para fazer uma retração. Tá? Desculpa. Então a gente vai começando a identificar o que o preço está fazendo. Tá? Aí o que acontece aqui embaixo? Ó, o preço valeu, testou, bateu, rompeu, né? Seguiu o caminho dele. Aí chegou aqui embaixo, ele fez o quê? Ele fez um fundo, fez um topo, fez um fundo mais baixo. Olha só. E rompeu o topo. O que a gente tem aqui? Esse movimento que vocês já estão cansados de ouvir eu falar. Nós temos um choque. Ou seja, a tendência está querendo virar. Como que a gente sabe? Ele varreu o fundo, ele rompeu o fundo. Ó, ele fez um boss. Ele quebrou o fundo com o corpo. E depois ele rompeu o topo. Rompeu o topo. Ou seja, ele fez o choque. Aí o que a gente espera? Normalmente, o que a gente esperaria? Ele chegar
nessa região aqui. Nessa região aqui para a gente comprar. Porém, era fim de dia e ele fechou aqui. E a gente marcou essa região aqui como sendo a máxima a ser rompida, que é o que a gente chamou naquele dia de topo de continuidade, lembrem? Aí depois o preço abriu fazendo o quê? Rompeu o topo de continuidade. Ou seja, ele me mostrou que eu tinha a tendência de revertida. Porém, lembrem-se que eu estou a favor da tendência, né? Nós estamos a favor da tendência. Tá? Então, enquanto ele não romper essa zona, que essa zona aqui vira o nosso choque do movimento maior, macro, tá? Vou marcar aqui e como choque do movimento macro, a gente vai procurar por vendas. E como que a gente procura por vendas? Olhando as regiões de mitigação do preço. E é o quê? O último candle que tentou reverter a situação. Os dois, o candle verde aqui, ó. Até dá para usar o pavio do vermelho, tá? Mas o que manda mesmo é o candle verde. O que aconteceu? Olhem como o movimento ele é sempre continuidade. Ele abriu, chegou perto. Não conseguiu chegar lá. Não teria dado venda, porque a nossa venda só ocorre aqui dentro. A gente teria ficado fora do mercado. Mas então, o que ele fez? Nós temos o que aqui? Uma região onde o preço voltou a testar uma zona de compra. E ele respeitou a região de compra e foi-se embora. Só que como que ele foi-se embora? No outro dia, quando ele abriu, rompendo o topo, voltou. Então, e por aí vai, tá? Aí ele vem aqui, ó. Ele vem aqui, faz um novo boss. Ó, mais um boss. Ou seja, tá me mostrando que vai subir, certo? Ele tem esse movimento aqui todo, que ele voltou aqui e não conseguiu romper. Por que ele não conseguiu romper? Porque depois que ele mitigou aqui essa região e ele fechou o nosso preço aqui, ele deixou uma região aqui de order block e ele precisava vir consumir essa região. Então, o que ele fez? Ele foi capturar a liquidez no topo, tudo que ele precisava para vir pegar o combustível necessário para conseguir vir aqui embaixo, pegar essas ordens que estavam presas aqui. Depois que ele conseguiu o combustível, quando ele enche o tanque, o que ele faz? Pum, de uma vez só. Entenderam o movimento, como funciona? Então é isso, tá? Isso é para vocês entenderem a importância da gente estar marcando todos os dias o gráfico. Você vai entendendo o movimento macro. Então aqui, o que a gente vai marcar aqui? Ó? Choque 30. Vou deixar aqui o choque do 30 minutos. Tá? Essa order block aqui, vamos deixar ela aqui porque ainda é o nosso fundo. Tá? Nós temos uma outra aqui. Aqui eu estou marcando no 30, mas vocês precisam entender uma coisa. A gente marca no 30, mas depois a gente vai fazer o ajuste fino no 15, tá? Para a região não ficar muito grande. Se quiser deixar marcado no 30, não tem problema algum, tá? Aqui a gente marca só como um choque interno, tá? Por que choque interno? Porque o preço agora ele está fazendo isso aqui. Ó, o preço está fazendo topos e fundos mais altos. Então, para eu falar em venda, ele teria que fazer isso aqui, ó, certo? Ele tem que confirmar o rompimento desse choque, voltar para me deixar uma venda nessa região
e depois pensar em venda. Então a gente está numa região compradora do gráfico. Aqui a gente vai marcar o nosso topo de continuidade. Fica junto com o nosso choque ali. Ou seja, ele precisa romper essa região para seguir o movimento até o próximo order block. Assim, pessoal, é muito provável que esse preço vá testar aquele order block ali de cima, tá? Porque ele tem esse gap aqui para fechar, que isso aqui é um imbalance que normalmente fica muita ordem. Imbalance fica muita ordem presa, porque o mercado abre com um gap, tem muita ordem para ser fechada aqui. Então tem que ter muita atenção com isso, tá? Então é muito provável que aconteça isso. Mas a gente, como a gente sempre mostra aqui, a gente opera o que o gráfico nos mostra, tá? Só dando mais aquele recadinho, não se esqueçam, pessoal, terça-feira, às 8 horas da noite, acessa lá no nosso canal do YouTube, tá lá o link já para vocês ativarem o lembrete, vai ter uma super aula onde a gente vai tirar todas essas dúvidas, tudo isso que eu falei aqui hoje. Na terça-feira a gente vai ter uma aula de 1h30 aí no YouTube para poder aproveitar e tirar todas essas dúvidas aí e deixar tudo mais esclarecido com as perguntas de vocês, tá? Com interatividade. Então a gente volta para o 15 minutos aqui, só para a gente ajustar esses order block aqui, ó. E aí a gente ajusta. Esse aqui a gente até deixa nessa região aqui, tá, pessoal? Por quê? Porque como a gente vai operar somente quando fizer o nosso choque no 1 minuto, 2 minutos, a gente deixa a zona marcada. Aqui no 15 minutos, eu vai deixar ela uma zona um pouco menor aqui. Por quê? Porque essa região aqui, ó, sexta-feira, acabou tendo uma mitigaçãozinha, tá? Então eu vou deixar marcado, mas reparem, isso aqui é um order block que ele já foi mitigado uma vez. Então, muito cuidado na hora que o preço chegar aqui, achar que porque chegou vai sair vendendo, tá? Muita atenção. E nessa regiãozinha aqui eu vou deixar marcado esse order block aqui. Opa! Esse order block aqui, mas ele como sendo um order block 5 minutos, que é um order block mais fraquinho, né? Mas de qualquer forma, o preço pode segurar. A gente tem essa região aqui, ó. E como que a gente trabalha? Essa aqui é uma FIBO que a gente tem configurado, inclusive no Profit também. E isso aqui eu só vou explicar para vocês e mostrar para como faz na aula de terça-feira, tá? Isso aqui vai ser conteúdo exclusivo para a aula de terça-feira. Mas aqui é a região vendedora, aqui é a região compradora. Então, o que a gente faz? Se o preço tiver aqui, a gente compra. Se o preço tiver aqui sem romper o topo, a gente vende. É assim que, sem segredo. Mas os detalhes dessa FIBO aqui eu vou deixar para vocês na aula de terça-feira que eu estou preparando, tá? Que a gente vai ter aí ao vivo. Então, pessoal, essa é a nossa marcação para o índice para terça-feira. Vamos só deixar rabiscado aqui os possíveis movimentos dele. Ele pode vir aqui, né? Ele pode... só mudar isso aqui, né? Não... Deixar a linha que eu gosto de deixar bem discreto. Ele pode... para ele nos dar a venda, ele tem que fazer isso aqui. Tá? E ele pode abrir rompendo esse topo também, né? E aí, movimento para cima. Então, eu vou deixar mais separadinho aqui, assim. Para vocês entenderem as possíveis movimentações do índice para sexta-feira. Certo? Então, esse é o nosso desenho aqui do índice que a gente tem para segunda-feira. Desculpa, falei sexta. Dólar. Mesma coisa. Vamos pegar aqui, ó. Remover desenhos. E vamos ver o que o dólar está fazendo. O dólar está no movimento contrário, né? O dólar está fazendo topos e fundos mais altos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com vendas no dólar. Apesar que eu vou dizer uma coisa para vocês, tá?
Acima dos 5,50 eu ficaria muito esperto para ficar comprando dólar, porque a qualquer hora o Banco do Brasil pode, o Banco Central pode entrar aí para fazer um swap e pegar todo mundo de surpresa, tá? Então, de qualquer forma, vamos fazer nossas marcações aqui, ó. Primeiro, o que que a gente tem aqui no dólar? A gente tem um order block e uma região grande, inclusive. E não foi mitigado ainda, foi só aquela pontinha ali, mas é uma região importante. A gente tem essa outra região, só que isso aqui é do 15 minutos. Block compra do 15. A gente tem essa outra região aqui, importante, tá? E a gente tem o topo de continuidade. A gente tem o topo de continuidade. E nós temos também um order block aqui, normalmente, né? Esse aí não foi esse aí foi muito pertinho. É o BV de venda no 15. E a gente tem esse meio do caminho aqui, tá? Que é uma consolidação. Não tem nem o que fazer aqui. Eu diria só assim, ó, para marcar, para não dizer que a gente não faz nada, marcar uma linha nessa região aqui para ficar esperto, ó. Tá? Para esperar ver o que o preço como que ele vai fazer. Por quê? Porque o movimento do dólar aqui é o seguinte: se ele abrir aqui para cima, compra. Se ele romper, ele pode também abrir aqui e fazer isso aqui, né? Ou já abrir aqui embaixo. Ou também já abrir aqui embaixo e fazer isso aqui. Ah, então só endireitar essa seta aqui. Mas deu para entender, né? Ele pode descer lá, não conseguir romper aquele fundo e voltar. Vamos ajustar mais isso aqui que ele tem para ele fazer um teste aqui de order block. Então, esses aqui são os possíveis movimentos do dólar. Tá? Até tem esse order block aqui, tá? E se quiser também pode deixar ele marcado. E o preço, ele vai por níveis, né? Então tem esse nível aqui a testar e depois o nível lá de baixo. Certo? Então esse aí é o nosso dólar para amanhã. HK50, abertura do mercado, mesma coisa. Vamos remover os desenhos aqui. Forex a gente vai botar no nosso gráfico de 1 hora. E o que é que está acontecendo com o mercado aqui? Ele rompeu um baita de um fundo aqui. Importantíssimo. Fundo de 1 hora. Fez um boss aqui. 1 hora. E tá voltando. E aqui ele já fez um desenho de quebra de estrutura. Ó. Fez um choque, né? E ainda não conseguiu nem... Vamos botar um choque interno aqui. Por quê? Porque ele foi testar essa região aqui, ó. Só que aqui vocês têm que ter atenção numa coisa, tá? O que é importante? Essa região aqui, ó, nós estamos no movimento de baixa. E ele fez o quê? Que, ó, ele veio, testou e fez o movimento para cima, tá? Fez um choke nessa região aqui, mas não rompeu esse topo aqui, tá? Então isso aqui a gente nem considera isso aqui é uma zona, tá vendo? Uma zona de muita briga. Então, isso aqui, na verdade, era um order block. E se a gente for analisar, era um order block do 4 horas. Tá, isso aqui era um... Quer ver, ó? Vamos botar no 4 horas aqui que vocês vão identificar. Olha aqui, ó. Order block do 4 horas. Olha aqui.
tá? Um order block do 4 horas que foi testado. Então, o que o preço fez agora? Fez um choque. Então, o que a gente tem de movimento agora? A gente tem esse fundo aqui, fundo de continuidade. Que ele precisa fazer o quê? Ele precisa romper para dar continuidade no movimento. Ou seja, voltamos para 1 hora. Ele vem rompendo fundos, tá? Aí o que que a gente faz aqui, pessoal? Como que a gente opera? A gente sabe que ele tem alvo aqui embaixo. A gente faz o quê? A gente vem marcando. Marcamos aqui, ó. Fez um boss. Fez um boss interno aqui. O que a gente tem aqui? Um order block. Esses order block aqui, eu vou deixar os order block amarelinho, tá? Para vocês entenderem. Nós temos aqui um order block. Que ele pode vir, está aqui, para tentar, para descer, romper de novo. E é aí que a gente opera, tá? É aí que a gente opera. Aí o que a gente faz? A gente agora, enquanto ele está rompendo o fundo, ele voltou, a gente opera. Aí a gente faz o quê? Volta para 15 minutos. 15 minutos, gráfico de operação. Aqui, ó. Nós temos aqui ó, a extremidade do movimento, né? Marcado, vamos só ajustar aquele candlezinho verde ali. E tem essa outra região aqui, tá? Forex, é importante vocês terem mais de uma região marcada, porque ele pode não chegar em uma, ele pode ir até a primeira. Então, tem essas duas regiões. Lembrando, nossa, olha aqui. Olha como é mágico o negócio, né? Olha a região de venda onde é. Então, daqui para cima é venda, tá? E aqui para baixo é compra. Então, vocês vão operar a favor do movimento. Abriu aqui em cima, testando aqui essa zona, quer baixar para os 5 minutos para esperar dar choque, beleza. Quer arriscar no risk entry? Aqui é venda. É assim que funciona, tá? Então, essa é aqui a marcação. E aqui nós temos o fundo de continuidade. Se o preço abrir chegando aqui, Emerson, o que a gente faz? Se ele romper, beleza, espera a volta aqui e vende. Se ele não romper, espera o choke no time frame menor para fazer a compra, sabendo que o teu alvo pode ser até esse movimento, tá? Tiro curto. Para dar um movimento de compra legal, ele teria que romper isso aqui. Esse aqui é o choque do 15 minutos. Choque high 15. Esse é o movimento. Aí vocês teriam uma possível volta até essa região aqui, ó, para ir dar uma baita de uma compra. Certo? Então é isso aqui pro vamos botar aqui, ó, porque o alvo tá aqui embaixo, ó. Olha no 15 minutos o tamanho do teu alvo. Então, viram como dá uma operação legal no 15 minutos? Tem coisa para se fazer aí, ó. Olha aqui. Esse aqui é o choque do 15. Order block 15 de compra, na verdade. Order block do 15. E tem essa regiãozinha aqui, ó, que tem que estar atento também, tá? E foi uma parada importante do preço. Isso aqui também foi uma região importante. Teve uma paradinha do preço aí, tá? Mas a princípio é isso aí, pessoal. Esse é o desenho do HK. Certo? O SDJPY. O SDJPY foi-se embora, ó. Gráfico de 1 hora.
Ele rompeu o nosso... Foi lá no nosso alvo. E a gente estava esperando ele. Vou botar aqui no 4 horas para a gente ver melhor. Olha só. O que ele fez aqui? Ele fez... No 4 horas não chegou a ser quebra, tá? Isso aqui é um choque. Isso aqui é o choque. Na verdade é um choque, porque ele é aqui que ele quebrou, tá? O último movimento de alta ele não conseguiu romper e perdeu. Então isso aqui é o choque. Aqui ele mudou a estrutura. A gente volta para 1 hora. O que a gente tem no 1 hora aqui? Nós temos essa região aqui. Tá? Ele pode vir testar que ela não foi mitigada ainda praticamente. E a gente tem essa região aqui. Ó. Vou botar no 15 minutos aqui, já que aqui nós já estamos falando em gráfico de operação. Nós temos o que aqui? Nós temos 2 order blocks importantes aqui. Tem esse aqui. Tá? Pode alongar um pouquinho. Order block de venda do 15. E tem esse movimento aqui, ó. Que a gente tem que levar em consideração. Tá? É uma parada importante que o preço deu aí. Então, são os 2 pontos que o preço pode segurar, tá? São essas 2 regiões aí. Mas o movimento agora é o quê? É esperar ele chegar numa região dessa, fazer o choke para dar a venda até o fundo. Sempre se baseie em ele fazer o choke no time frame menor, tá, pessoal? Muito importante isso. Certo? GBP-USD. GBP-USD, vamos lá ver como é que tá o gráfico dele aqui. Gráfico de 1 hora, vamos só limpar que a gente tá... Vou ver desenhos. Ó, ele fez um choke no gráfico de 1 hora, tá? Aqui. Ah, só passou o paviozinho? Sim, nós estamos num gráfico de 1 hora. Tá? Então ele fez um choke aqui. O que a gente vai fazer com isso? Primeira coisa, marcar os extremos. O que eu tenho como extremo aqui? Essa região. Uma região importante. Depois eu tenho essa região aqui. Tá? Isso aqui a gente vai ajustar no 15 minutos, tá? Mas eu tenho essa região aqui. Então são os 2 locais que eu posso estar esperando por compras, porque ele já está sinalizando que vai dar aquela viradinha. Então bora para 15 minutos aqui, ó. O que a gente tem aqui? Não muda muito, tá, pessoal? Na verdade, o choke é tudo isso aqui. Tá? E esse aqui... Vamos lá, esse aqui também. Ó. Todo esse cara aqui. Eu vou ajustar aqui para ele ficar certinho. Mas é isso aí. É esperar agora ele chegar nos movimentos que a gente quer. Ah, mas se ele não chegar? Se ele não chegar, paciência. Por que ele vai fazer agora? Ó, nós estamos no 15 minutos, tá? E olha o que o gráfico está fazendo. Ele fez um topo, fez um fundo e está querendo descer. Se ele der continuidade aqui, ele vai fazer outro topo, vai descer, fazer outro topo, aí vai descer. Aí ele pode fazer isso aqui, deixar outro fundo aqui e aí vai lá. Então sempre vocês vão ter que esperar o choque para aguardar o order block de compra, tá? Esse é o movimento. Enquanto ele não fizer esse movimento padrão, não tem. E outra,
Se você baixar o time frame por 1 minuto e ele fizer aqui nessa região, então tá errado. Sempre vai ser dentro da região do 15, tá? Quer baixar por 1 minuto, por 2 minutos, por 5 minutos? Baixa. Esse movimento ele tem que fazer aqui. Ele tem que fazer aqui. Senão ele não é válido, tá? Pode fazer aqui, depois ele pode fazer isso aqui para ir aqui embaixo. Pode, ele tem essa zona aqui. Saibam que entrou num trade no primeiro momento. Seu alvo pode ser esse aqui. Para depois ele pegar, capturar a liquidez aqui para depois ele voltar a subir. Tá? Muita atenção. Beleza? Então, o SDJPY, a gente vai... E outra, aqui ó, 15 minutos... Operações de venda. Ele tem que romper isso aqui. Fundo de continuidade. Tá? Quer operar nos 5 minutos, no 2, no 1 minuto? Ele abriu, rompeu aqui. Isso aqui vira order block. Essa região vira order block. Opa! Voltou, abriu, rompeu, voltou aqui, é venda, tá? É assim que funciona. Enquanto ele estiver rompendo o fundo e não renovando o topo, é venda. A partir do momento que ele fizer o choque no gráfico de operação, aí vira a mão e opera na compra, beleza? Deixa eu parar por aqui que o vídeo já está longo demais, mas é um estudo semanal completo para vocês terem tudo na mão para operar nessa semana da melhor forma possível, tá? Espero que tenham gostado. Tenham todos uma excelente noite, um ótimo pregão amanhã. Grande abraço a todos.